Agora o Flamengo tanto não jogou mal que arrancou na coletiva, elogios de Mano Menezes. Sim. E não é propriamente um técnico que fica elogiando o trabalho dos outros. Claro. Né? Então por aí você já tem um termômetro do que foi. Acho que o alento para o rubro-negro é atuações como a de hoje, elas vão dar muito mais vitórias do que resultados como o de hoje, né? Porque o futebol num campeonato longo, sem dúvida, é muito difícil você muitas vezes jogar bem e perder como certo, hoje. Né? Claro. Então, acho que há um alento aí mesmo num dia ruim como resultado. Agora tá me parecendo que tem um jogador que vai ser inegociável, que é o Gerson, que volta a jogar bem, que não coincidentemente ele é outro com esses 2 jogos do Sampaoli é outro Gerson. Aí, ó, as 2 últimas partidas, a gente está vendo os números, prof, só para ilustrar, eu quero te ouvir. Muito bons números e muito bom desempenho também. A gente não precisava nem dos números para saber disso. Meus amigos, comentarista aponta que o Flamengo foi sim prejudicado na arbitragem. E o Gerson, apesar da derrota, voltou a jogar muito bem. Vamos ver o debate que tá bem bacana. Assiste até o final do vídeo, não pula, tá? Para esse debate bacana aí com os nossos queridos comentaristas da ESPN. No final do vídeo tem as minhas conclusões, mas antes se inscreva no canal, meu querido. É a tua inscrição que mantém o canal vivo. Tá aqui, ó, vamos mudar esses números aqui. Mais de 70% das pessoas não estão inscritas no canal e assistem o canal. Vamos mudar isso e, ó, deixa o like, porque o like é o que também mantém o canal vivo, beleza? Não esquece, amassa aí, ó, deixa o like e vamos pro vídeo com Léo Bertozzi, Mauro Naves, Dani Boaventura, professor Celso Zelt e também o nosso querido André Kifuri, tá bem bacana o debate. Vambora, se inscreve e deixa o like, assiste até o final, vamos lá. Nacional de virada, a gente começa esse assunto ouvindo o Sampaoli para entender o que ele achou do desempenho dos jogadores e a grande questão, tirar o Pedro e não o Gabigol do time quando faz as substituições. Fala, Sampaoli. Yo considero que visto el punto de vista de la contundencia, eu erré y o entrenador rival ganó. Si Otimi hubiera convertido de las 9 o 10 chances del segundo tiempo, hubiéramos hablado de otra cosa. O sea, yo pienso que la contundencia hoy sí no está relacionada al entrenador, está relacionado al jugador. El fútbol es de los jugadores. El juego lo definen o lo pierden o lo ganan muchas veces los jugadores. La sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el team está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Um Flamengo um pouco mais organizado do que costumava algum tempo atrás, com posse de bola, mas que acaba cedendo a virada. Prof, o Sampaoli é um técnico, talvez, do tamanho que o Flamengo precisasse nesse momento. Por mais que a gente discorde, e somos livres para isso, do fato dele colocar nos jogadores uma responsabilidade maior do que a dele, ele pode chegar numa coletiva e falar isso sem ter um problema interno amanhã? Sem dúvida, tem tamanho. Tem tamanho para isso. E acho que ele não fez errado, não. Ele tinha que optar. Ele optou. A opção dele foi pelo Gabigol. Isso exclui o Pedro. O time nos acréscimos em que toma o gol da virada tinha mandado uma bola na trave. Era um Flamengo muito menos... Tornou-se um Flamengo muito menos neutro, para usar uma palavra dele, né? Sim. Isso é técnico de futebol, que não se conforma em ver um time neutro. Um técnico que joga junto. E mais uma vez ele fez isso. Não vai ganhar todas as partidas, todas as opções dele não serão unanimidades. As redes sociais vão cair de pau mesmo, como estariam elogiando se o Flamengo chegasse à vitória a partir de uma modificação dele. É bom ir acostumando com o trabalho do Sampaoli. Ele faz aquilo em que ele acredita. Vamos pegar esse gancho do Gabriel e do Pedro, André. Já a gente entra nos detalhes do jogo também. Tem a parte do Internacional, que é importantíssima, né? Uma virada ali a lá Mano. Mas talvez o único pecado, se é que a gente pode colocar assim, seja tirar o Pedro quando ele coloca 2 pontas, né? Porque aí a característica do Pedro talvez servisse melhor. Mas o Gabriel jogou melhor o primeiro tempo do jogo. Sim, esse debate vai continuar, independentemente do que ele resolva fazer. Se ele quiser continuar jogando com os dois... como fez até agora, no momento em que um for substituído, as coisas vão voltar
a ser ditas nessa direção. Se ele fizer uma escolha por um deles, o que eu acho que é provável, no momento em que a ideia sobre como jogar e com quem jogar estiver mais clara na cabeça dele, obviamente esse assunto vai ser tratado ainda com uma temperatura maior, porque como que você deixa um dos dois, como que você determina que um é reserva e o outro titular. Mesmo que eu entenda que ele não vai fazer assim, ele vai falar sobre escolhas e opções conforme as circunstâncias do jogo, o adversário, etc. E tal. Ele não vai dar uma etiqueta para nenhum dos dois. Mas é claro que ia ser desse jeito, né? Porque antes do Dorival Júnior chegar e criar a dupla Pedro e Gabriel, a discussão sobre o Flamengo passava obrigatoriamente, mas eles podem ou não podem jogar juntos, eles vão ou não vão jogar juntos. Então eu acho que não tem o que fazer para solucionar, para botar esse tema para descansar. Hoje ele resolveu fazer uma substituição, explicou as suas razões, e ele está conhecendo esse grupo de jogadores, está conhecendo esse elenco e está entendendo como atuar. Mas tem coisas que a gente precisa conversar, né? Eu não sei o que ele pensa do Santos em relação à sua maneira de jogar futebol. Né? Ele não falou sobre isso ainda, não sei nem se ele vai fazer isso. Ele vai solicitar um goleiro? Sendo que já tem um goleiro chegando no meio do ano. É aí que eu quero chegar. O Flamengo já contratou um goleiro e esse goleiro está chegando. Ele quer? Esse é o problema de você jogar as cartadas da troca de treinador como o Flamengo habitualmente faz. Será que o Sampaoli quer o Rossi? Vai utilizá-lo? Entende que é um goleiro que tem as habilidades que ele precisa? Só lembrando, né, André, só um parênteses rápido, quando ele chegou ao Atlético, o Atlético tinha acabado de contratar o Rafael, que agora está no São Paulo e bem, e ele falou, não quero, obrigado. Traz outro, né, o Everson que está lá até hoje. Então, isso de fato pode acontecer. Até porque, para o futebol que ele defende, que ele gosta, você precisa ter peças, né? Peças que saibam executar. Então, mas vocês estão partindo do princípio que ele não gosta do Santos, assim, do jeito do Santos? Não sei. Porque no Atlético ele não gostava do Rafael, queriam que jogasse com o pé para buscar no Santos o Ederson. Hoje, por exemplo, o Santos... Hoje eu não sei se hoje ele fez a saída com 2 jogadores e o Santos ajudando. Sim. Hoje o goleiro foi envolvido na saída. Por quê? Porque ele entendia que o Internacional pressionaria com no máximo 2 jogadores, ele não precisaria de um terceiro homem que não fosse o goleiro, ele pega esse jogador que sobra, ele joga lá na frente para ganhar superioridade numérica em outra faixa do campo. Foi o que ele conseguiu fazer. Aliás, o jogo foi bem interessante no sentido de 2 ideias muito diferentes de futebol se enfrentando e as virtudes delas aparecendo. No final, o Inter venceu a maneira do Mano, que é um treinador que constrói seus times da defesa para o ataque, investe na solidez e quando enfrenta equipes como o Flamengo do Sampaoli, investe no erro, no espaço que aparece, porque os times do Jorge Sampaoli eles sempre acabam correndo esse tipo de risco, porque é dessa forma que ele entende o jogo. E, basicamente, em 2 oportunidades, o Internacional venceu. Eu só não queria encerrar meu comentário sem falar uma coisa que eu nem tenho convicção sobre qual deveria ter sido a atitude da arbitragem. Eu só quero lembrar de 2 coisas. O Gerson, no Mundial, foi expulso porque tinha um amarelo e a arbitragem entendeu que ele simulou um pênalti. E é só uma coincidência o fato de ser um jogador do Flamengo e hoje ter sido uma partida do Flamengo. Mas hoje também houve uma simulação e a jogada continuou até o gol do Internacional. É um bom ponto, a gente tem um lance. Então... Vamos lá, mas eu tenho essa curiosidade, se é uma diferença de critério, se no Mundial o árbitro foi rigoroso demais e aqui no Brasil, acho que essa é a possibilidade maior, aqui no Brasil a coisa é mais solta. O Fabrício Bruno sai do jogo falando sobre isso, né? Sobre uma simulação que o árbitro deveria ter parado a partida, dado o cartão amarelo e tiro livre indireto. Em vez disso, vale o gol do Internacional. Sim. Você achou? Não, eu estou aproveitando esse lance com o Santos, que o André estava falando dele, porque eu tenho visto nas redes sociais muitos torcedores achando que foi uma falha até grotesca do Santos. O gol? Esse gol aí, que ele estaria muito adiantado, eu não vi. O que eu li foi que ele estava adiantado. Que está adiantado. Você dá uma lida aí, você vai ver que o torcedor acha. Mas ele sai daquele lance, volta, entendeu? Aí o Maurício é muito feliz no tapa que dá por cima. Entrou muito bem, né? Entrou muito bem. O Santos sai pra disputa, mas ele volta. Pois ele volta e o Maurício é super feliz. Ele ofereceria o canto. Mas me chamou a atenção que muitas análises aí de torcedores indicam também. Não achei, não. Eu achei. Jogaram no
gol, com certeza. Exato. Achei que o Gerson... Aí, ó, o gol sai do escanteio, isso aí do lateral. Isso agora aí, que é uma simulação. Isso aí também estão comentando que os 2 gols saem. Pô, mas é uma coisa de criatividade. Acho que o Mano... não sei, esse Inter tem propiciado a ele até mudar um pouco essa história de só tentar arrumar a cozinha, né? Porque ele tem jogado com 3 atacantes, além do Alan Patrick encostar muito ali, ficar quase 4 atacantes. E ainda tem no banco no colete ali, o Maurício, né? Que é toda hora que entra, o torcedor adora. Teve problemas, ficou contundido e tal. Uma hora ele põe o alemão, o alemão vai lá e resolve, que já foi um titular. Agora ele põe o Maurício foi super feliz no jogo, faz os 2 gols. Golaço. Agora, chances por chances, o Flamengo teve mais chances, o Flamengo finalizou mais. Não tanto, sabia? Quando a gente pega os números frios do jogo, o Flamengo finalizou mais, de fato, mas o Flamengo teve muito mais a bola. Só pra gente encerrar, claras, só pra eu porque ouvir... chances mesmo foram iguais, finalizações sim. e tal. Digo chances... mais oportunidades claras de gol, eu diria. Só para ouvir todo mundo em relação a esse lance, já que a gente colocou, eu já volto para essa tua questão do Internacional, porque eu quero te ouvir sobre isso, mas só para ouvi-los, porque eu acho que isso modifica a história da partida. Se é uma simulação e se houve um erro de arbitragem, a gente está dizendo Dani, que interferiu no jogo. Eu quero só ouvi-los sobre isso. Eu não acho que o lance é objetivo o suficiente para a gente colocar o carimbo erro de arbitragem. Se o árbitro decide parar o jogo e dar tiro livre indireto ali pela simulação, ninguém poderia reclamar. Então o Jean, na verdade, colocou em risco o que foi o gol da vitória, e um gol brilhantemente marcado, porque se o árbitro ali ele tem o rigor suficiente para entender que é uma simulação para você dar o tiro livre indireto, ele poderia. E aí não poderíamos falar que ele estava errado. Então não me sinto confortável para tratar como um erro de arbitragem, mas acho que ele sim correu um sério risco e é o tipo de coisa que deve ser inibida, né? Hoje no Campeonato Italiano teve Juventus e Napoli, no último ataque da Juventus, o Quadrado tentou simular um pênalti. Aí saiu o gol. E saiu o gol nas costas dele, porque ele estava lá na área se contorcendo. Então, e foi uma tentativa de simulação diferente dessa, né? Já que se é que a gente pode catalogar. Essa aí foi com cambalhota, ela foi mais elaborada, né? Então ele correu um risco, porque ninguém poderia culpar o árbitro se ele tivesse parado o jogo aí. Mas é uma simulação grosseira, né? Grosseira. Eu se fosse o Flamengo, estaria reclamando. Porque é algo para parar o jogo. Simplesmente isso, tá na regra. Simulação, cartão para o jogo e na sequência sai o gol. Eu acho que é uma simulação grosseira. Não é uma simulação qualquer. Não há dúvida de que é uma simulação. Mas portanto, que não desmonta a marcação do Flamengo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi por isso que o Flamengo tomou. Eu acho que não, tá vendo? Porque ninguém parou e tal. Não foi, mas... se posicionando e o Maurício foi muito feliz ali. Eu tava falando de finalizações, é no sentido de... Eu vi, até o São Paulo falou isso, né? Faltou contundência. Por quê? Porque ele esteve mais presente na área do Internacional. Sim. Finalização por finalização, foram 16 de cada lado e só 4, inclusive, no gol, 2 num tempo, 2 no outro, tanto o Flamengo quanto o Inter, é curioso. E o Inter de 4 faz 2 e o Flamengo faz 1. Mas assim, a impressão, você olhando o jogo, que o Flamengo estaria mais próximo de marcar, manda uma na trave, etc., antes de tomar o 2-1, você fala, eu acho que está mais próximo do Flamengo fazer o 2-1 e tal, até com o Gabigol, inclusive. Achei que estava com razão. O Pedro hoje não jogou bem. O Gabigol estava mais participativo. Então ele chegou, olha, eu vou tirar um. Como é que ele falou? Dele. Dia sim, dia não? Vai ter sim, vai ter não. Sim, às vezes não, vão jogar os dois, ou um ou outro. Hoje ele começou com os dois e na hora de tirar, o Gabigol não estava espetacular, mas se você pegar os lances do Pedro, ele não estava conseguindo finalizar, a bola talvez não estivesse chegando, primeiro tempo, né? Chegando do jeito que ele gosta, enfim, mas não que eu acho que ele tira o Pedro dele. Justamente quando ele coloca 2 jogadores que vão proporcionar o tipo de jogo que favorece as características do Pedro. Que é um cara de área, ia ter 2 pontas. Exatamente. Foi só esse o ponto, assim. Agora, tá me parecendo que tem um jogador que vai ser inegociável. Que é o Gerson, que volta a jogar bem, que não coincidentemente ele é outro com esses 2 jogos do Sampaoli, é outro Gerson. Aí, as 2 últimas partidas, a gente está vendo os números, prof, só para ilustrar, eu quero te ouvir. Muito bons números e muito bom desempenho também, a gente não precisava nem dos números para saber disso, é um Gerson mais avançado, como o Sampaoli gosta. Isso vai criar um problema porque precisa de outro para fazer o que o Gerson fazia, né? Precisa para o futuro. Precisa disso, mas é um outro gesto. E que categoria no domínio de bola no lance do gol, né? Isso. A embaixadinha que ele dá, a embaixadinha útil
Não é uma embaixadinha inútil, é uma embaixadinha para facilitar a feitura do gol. Hoje aquele torcedor que nos brindou com a análise aos jogadores entrando no ônibus e perguntou para o Gerson se ele jogava no City, se ele era o Kevin De Bruyne, o Gundogan. Lembra desse? Esse torcedor é maravilhoso. Caso, né? Então, eu também achei legal até a hora que ele começou a xingar os jogadores, né? Não, mas sim. assim, essa parte a gente poderia... Ele vinha no bom humor, na ironia, bem. E o que ele fala para cada um, né? Ele é muito objetivo ele já sabia, nas colocações. Isso aí. Mas é de improviso, né? No que ele tinha vindo com isso preparado de casa. Mas o que eu ia dizer é que depois do jogo de hoje, o gol que o Gerson fez, a coisa já muda um pouco. E como o São Paulo vai, pelo menos, está dando mostras de querer utilizar o Gerson mais ofensivamente, né? E era assim que ele jogava na França, acho que momentos como esse vão se repetir, porque ele é um jogador muito talentoso e tem uma categoria tremenda com a bola no pé. E vinha um pouco mais exposto do ponto de vista defensivo, por isso recebendo críticas, e agora com a mudança de ideia, ele pode mostrar outras virtudes que estavam um pouco escondidas nos últimos tempos. Então, a gente vendo até os números do Gerson, mostram 9 atuações, 9 chegadas na área rival. Quer dizer, você vê o volume de jogo. Olha o gol dele. Não, sensacional. Dominou. Era um gol de quem viu que se fosse chutar, ele tenta chutar primeiro, é travado ali, né? Quando ela sobe, não fica bom para ele chutar. Aí ele mostra muita técnica. Olha lá. Raciocínio rápido. Pegada ali, ó. Tudo perfeito. Tudo. Ele usa como recurso, né? Sim. Tudo consciente. E chegando mais à frente, né? 9 vezes ali na área rival também. A gente cobrava um pouco isso. Eu acho que ele entrou mais pelo lado esquerdo e chegou mais vezes mesmo. Tudo que se esperava do Gerson, principalmente para um time que agora não tem o Arrascaeta para fazer isso. Então ficava se perguntando. Eu achei, inclusive que não foi mal, que o Everton Ribeiro... Acho que na sexta-feira eu acertei muita coisa com você lá. Eu disse que eu achava que ele ia mexer. Mas aí é só que não iam ser mais 3 zagueiros, que era outro adversário, não era aquele Nublense, era o Inter, semana, né? Ia povoar o meio campo, a chance do Everton Ribeiro era grande e tal, eu só não sabia a história de se jogariam, óbvio que eu não sabia se iam jogar os dois ou não. Você até achava que já iam mesmo jogar os dois, Pedro e Gabigol. Isso aí eu tinha dúvida. Talvez pensando num Cebolinha desde o início, uma coisa assim. Mas enfim, ele fez isso, o Everton Ribeiro tentou ajudar. Eu acho que o Flamengo não jogou mal lá, não dá para falar que jogou mal. Agora o Inter foi eficiente. Agora o Flamengo tanto não jogou mal que arrancou na coletiva, elogios de Mano Menezes. Sim. Que não é propriamente um técnico que fica elogiando o trabalho dos outros. Claro. Né? Então por aí você já tem um termômetro do que foi. Acho que o alento para o rubro-negro é atuações como a de hoje. Elas vão dar muito mais vitórias do que resultados como o de hoje, né? Porque o futebol num campeonato longo... Sem dúvida. É muito difícil você muitas vezes jogar bem e perder como hoje. Né? Claro. Então, acho que há um alento aí mesmo num dia ruim como resultado. Agora, é a parte interessante, né? Porque os melhores adversários vão aparecer por esse Flamengo que está sendo montado pelo São Paulo agora no Campeonato Brasileiro. Não vai ser na Libertadores ou na Copa do Brasil. E foi só o segundo jogo dele. Para o primeiro ele fez 2 treinos e uma conversa. Não foi rigorosamente uma preparação. A partir de agora, acho que a gente já vai ver o Flamengo dele com mais clareza, mas também as dificuldades vão ser maiores. E um Sampaoli que começa ali a mostrar diferenças nesse Flamengo, que tem um desafio importante no meio de semana. Assim, rapaziada, eu também acho que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, entendeu? Mas não vou ficar aqui também, porque parece papo, sabe, de botafoguense, entendeu? O Flamengo, cara, depois de muito tempo eu vejo o Flamengo perder um jogo jogando bem, bate aquela irritação, sabe? Mas... São Paulo ele vai trabalhar a equipe, entendeu? A gente tem um jogo importante na quarta-feira aí contra o Maringá. O Flamengo tem que vencer de qualquer jeito essa partida, entendeu? Então vambora, vamos pra cima, é isso aí, isso aqui é Flamengo, tá? O Gerson jogou um absurdo realmente, tem voltado a jogar bem com o São Paulo desde o jogo lá contra o Curitiba, quando o São Paulo nem tava ainda treinando no time. Amanhã é treino normal, não tem folga. E você que tá aí, não sai do vídeo sem deixar o like. O like é o que mantém o canal vivo. Deixa o like, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Deixa o like, esquece não, beleza? Então tamo junto, saudações rubro-negras.